Vamos falar de bullying? Por que falar de bullying? Falar de bullying é uma forma de promover a paz. Então é uma palavra inglesa que ela significa valentão, mandão, o cara, a cara. E os seus estudos, eles têm origem na Noruega em meados de 70 e vem para o Brasil, onde Fante reforça, em meados de 2000. E segundo as literaturas, o Manzini e o Branco trazem em 2017, numa literatura deles, onde eles reforçam os mitos do bullying. Então, como adultos, educadores, nós temos que observar de não reforçar isso, ou de achar que isso é um mito. Como, por exemplo, é uma brincadeira de criança, deixa eles brincarem, isso é inofensivo. Ele não vai ficar sentido por isso, eles estão brincando. Ou é uma novidade, eles estão brincando com isso porque isso é uma novidade, é um termo novo. Ou o que acontece só no ensino médio, entre as crianças não acontece. Ou a gente ainda diz, é raro de acontecer bullying. Se a gente vai ver o nosso entorno, ele acontece o tempo todo, de várias formas, e a gente nem se dá conta, né? Ou que é causado por alunos problemáticos, ou ainda a gente diz, é uma vítima, é um aluno sensível, sempre se coloca em vítima no processo, né? E Fante, em 2005, ele traz sobre esse comportamento de um aluno, de um grupo de alunos, de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, de forma que fazem isso de forma intencional e repetitiva, né? Ou na escola, ou na sociedade, ou no próprio berço familiar, né? Outros contextos a gente chama de assédio, né? Que tem vítimas, que tem agressores e que tem observadores. E essa classificação socialmente constituída, que envolve escola, envolve família, envolve sociedade, na verdade é um tripé. E ela pode se dar direta ou indiretamente. Quando nós olhamos, por exemplo, da forma direta, a forma física, agressão, empurra, bate, ou de forma verbal, onde xinga, humilha o outro, apelida o outro. E essa forma de humilhar é importante a gente observar aqui, quando nós fazíamos antigamente, de dizer para a pessoa, você precisa pedir perdão para ele pelo que você fez, ou você perdoa ele. Quando nós agimos desse comportamento, nós não observamos que quando alguém pede perdão, alguém fica humilhado, alguém fica menor. A gente é igual como ser humano. Então, de que forma a gente trabalha esse tipo de comportamento? Não precisa ser uma punição. É eu olhar para as pessoas envolvidas e aquela que se sentiu danificada, eu tenho que dizer para ela como eu fiz o mal a ela, sem intenção ou com intenção, porque o bullying é intencional na maioria das vezes, eu dizer para ela, eu estou muito sentida com o que eu fiz com você. O que eu posso te fazer para suprir esse erro que eu fiz para ti, essa mágoa que eu fiz para você? Então, quando a gente se coloca no lugar de corrigir, é diferente que colocar no lugar de perdoar e pedir perdão, colocando um acima do outro. Essa observação é bem importante, ela é meio recente, talvez a gente não concorde. O perdão, ele deve existir dentro da gente. O perdão é uma palavra subjetiva, porque é aqui dentro que eu tenho que limpar aquilo que me dói, perdoar a mim mesma, na minha intimidade. Agora, para com o outro, eu preciso me redimir e ver o que eu posso fazer para corrigir o erro que eu fiz com ele, né? Outra coisa é a questão moral e social, que é outro tipo de bullying, que é uma forma de eu excluir. A gente pode observar em sala de aula, às vezes em trabalho de grupo, ficam alunos excluídos e a gente não consegue, e a gente não faz o trabalho, não consegue observar que ali está tendo um bullying, né? Outra coisa é os furtos de material escolar, furtos de alguma coisa, furta para brincar, o aluno acaba se sentindo humilhado, prejudicado. Destruir o material do outro que ele fez com tanto carinho, outro vai lá e destrói, é um tipo de bullying. E o sexual, então, que é o assédio, né?
E as literaturas hoje estão chamando muito a atenção nossa do cyberbullying, que é muito importante a gente observar também, né? Esse uso da internet que se faz para promover o bullying das pessoas. É você publicar a imagem do outro denegrindo ele, ou fazer as próprias redes sociais com os hackers que invadem os aparelhos celulares, que invadem a intimidade, né? Hoje se faz muito isso. Talvez o cyberbullying é o mais gritante que nós temos no mundo de hoje, onde as pessoas invadem as outras e denigrem a imagem dela, né? As consequências disso tudo, gente, é para a vida inteira, porque o cérebro nosso, ele é um cérebro biopsicossocial. Então eu tenho uma biologia, uma psicologia, e eu tenho isso tudo envolvendo dentro do meu comportamento social. Eu fico marcada. Então o meu nome como uma piadinha, a dificuldade que a pessoa vai encontrar de confiar de novo nos demais depois disso tudo. Como que eu vou confiar de novo nas pessoas, se as pessoas do meu próprio entorno familiar, do meu próprio grupo de trabalho, denegriram a minha imagem, invadiram a minha intimidade e publicaram coisas da minha pessoa. O cyberbullying trabalha muito isso. As relações sociais, eu vou me sentir frustrada, sem nenhuma autoestima, a minha autoimagem prejudicada. Então é muito complicado. E a gente pode observar também o aluno na sala de aula, quando ele começa a faltar muito à escola, quando a queda do desempenho acadêmico dele cai, começa a cair, quando ele fica se esquivando para apresentar trabalho, que ele não quer falar, não quer se expressar, né? E esses vínculos afetivos, eles levam a profundas depressões e levam a próprio suicídio da pessoa às vezes, quando ela fica sabendo do que fizeram com ela, que aprontaram com ela, quando jogaram pelas suas costas, né? E até o homicídio. A pessoa pode ficar tão revoltante e se perder ali até causar homicídio frente a essas colocações de bullying, né? Então, a análise de cada caso é muito importante observar. A gente na terapia trabalha o contexto que chega e a consequência disso tudo para a pessoa. E é nesse momento que a gente trabalha com as pessoas. Então, você trabalhar com aquela pessoa que chega até você e botar que ela observe que ela não precisa pertencer àquele grupo de amigos que o tempo todo a usam para um bullying, usam para fazer dela uma vantagem e ela aceita para se sentir pertencente. Pode dar dicas para ela trocar de amizades, né? Essa análise da violência no contexto familiar que surge é muito importante, que surge da família esse bullying. Quando nós promovemos o nosso filho, os nossos filhos, dizendo você tem que ser o melhor em tudo, você é o maior em tudo, então ele cresce com essa índole de maioral. Então ele coloca todo mundo como menores do que ele. Por isso que é importante eu dizer para o meu filho, fez o que pôde, tá tudo bem. Você também tem suas dificuldades e olhar as dificuldades com a mesma intensidade daquilo que está certo. Porque como humanos nós temos as duas linhas, elas caminham juntas, não tem como a gente desfazer, né? Então eu criar um filho dizendo para ele, você tem que ser o melhor em tudo, o maior em tudo, é um comportamento que depois quando ele cresce, ele vai começar a rir dos demais, ele vai começar a botar apelidos demais. É um comportamento bem gritante, bem na nossa frente se nós observarmos isso. Observar e os pais e a família, a escola. Ignorar esse tipo de comportamento, não ficar aplaudindo isso, não ficar reforçando isso, é muito importante. Como que a gente faz isso? Então, a gente faz categorizando a pessoa. Que ela olhe para ela, que ela veja o que ela está fazendo e qual é a direção para melhorar esse comportamento, né? E categorizar esses alunos em vítimas, em agressores, em observadores, né? Não existe bullying com culpa de criança, gente. Ele vem das famílias, ele vem das raízes das bases, da escola, dos valores, como que eles estão sendo passados. Então, observar esse comportamento retraído, que a pessoa carrega de se recusar de conversar sobre isso que está acontecendo com ela. Porque ela se sente envergonhada, ela cede tudo aos demais para ser acolhida, para ser aceita.
o adulto tem que ter esse olhar, né? E essa intervenção, então, ela vem de como? Do olho clínico do professor, do olho clínico dos pais, do olho clínico do adulto na sociedade. De olhar e ter um controle sobre a situação estressante que está acontecendo ali. De mudar de lugar na sala de aula aquele aluno que está sendo agredido com bullying. De dizer não à violência nas escolas e nos entornos de grupo. E a pessoa tem que tomar consciência de pedir ajuda para um adulto, de contar com seus pais, com psicólogos, com terapias e alinhar essa proposta de paz nesse entorno social que convive, né? Então, se colocar na situação de fazer tudo que os outros querem, aceitar o que o outro quer, o que o grupo quer, para eu poder me sentir empoderado naquele grupo, é uma forma de eu perguntar para ele, por que esses colegas? Por que aceitar tudo isso, essa carga que você carrega para ser aceito? Você tem outros comportamentos de amizade, outros tipos de amigo. Tente outros grupos, né? Em vez de ficar buscando somente nesse grupo que está te carregando tanto com humilhações. E a intervenção das escolas, eu quero chamar a atenção aqui dos diretores, dos gestores, dos coordenadores das escolas, dos professores, dos grêmios estudantis. Essa intervenção que a escola pode fazer com esse bullying, criando espaços de paz dentro das escolas, que é a ausência dessa violência, né? Criar espaços com lideranças democráticas para falar o que está incomodando naquele entorno. Uma relação social, quando vem do colega, que seja de empatia, que seja de solidariedade, de respeito, que celebre as diferenças entre esse grupo, né? E não que se junte aos demais. É importante que se escolha, até o próprio grêmio pode elencar pessoas que se quer juntar aos colegas no recreio, para observar esse pátio, né? E ver quem é que não está se juntando aos colegas, o que está acontecendo ali, ter esse olhar na hora do recreio, no momento do intervalo, né? A escola, ela precisa explicar comportamentos adequados aos alunos, por isso que é importante ter palestras, ter conversas sobre bullying. Convidam pessoas da área para fazer essa fala, para fazer esse trabalho e não deem castigo aos seus alunos. O castigo não vai melhorar o entorno da paz. É sim trazer para uma conversa, olhar frente um ao outro e fazer a pergunta: o que é que eu posso fazer para melhorar o mal que eu te causei? Isso é importante aqui. E essa intervenção de mesclar grupos, promovendo então novas amizades na escola, né? Deixar regras claras de comportamento e, se não se cumpre, chamar a atenção de forma aprimorada, né? Conversar quanto a esses apelidos que não tem graça, a gente receber um nome, a gente tem uma identidade, então esses apelidos que a gente dá numa brincadeira, quem recebe tem uma dor profunda e às vezes não expressa isso, né? E que todas as crianças possam participar das atividades de grupo, né? Criar uma comissão de alunos que cuidam o recreio. Isso é bem interessante também, porque envolve os próprios alunos nesse clima, nesse espaço de paz, né? E incentivar essas denúncias de grupos de trabalho entre os alunos, incentivar as denúncias do cyberbullying, porque ninguém tem o direito de invadir a vida do outro, porque a intimidade de cada um. Então, quando nós usamos esse cyberbullying para promover a imagem e ser o grandão, o gostosão, agora eu mostro que eu sou o cara, denigra a imagem do outro, né? E eu queria parabenizar as instituições que já fazem esse tipo de trabalho nas escolas, parabenizar esses gestores que têm este olhar de paz na escola e que conversem com seus alunos e que proporcionam esses ambientes. E fiquem atentos ao cyberbullying. Isso é o que mais está acontecendo hoje no nosso entorno desse novo mundo, devido a estarmos com os aparelhos tão acessíveis, né? E esses hackers que invadem e que criam endereços onde as pessoas levam a confiar que é uma verdade ali, né? Então, fiquem atentos e criamos movimentos de paz nas nossas escolas, na nossa comunidade, no nosso próprio berço familiar. Minha gratidão.